Mãe foi desprezada por ser pobre, mas o que aconteceu fez os filhos se arrependerem. Dona Ana, uma mãe de meia idade, já foi o orgulho da família. Mas agora, ao olhar no espelho do pequeno quarto apertado, ela vê as rugas cada vez mais profundas em seu rosto cansado e as mãos calejadas pelo trabalho árduo. Dona Ana criou sozinha 2 filhos desde que seu marido morreu em um trágico acidente. A dor da perda do marido ainda não havia passado, e ela teve que carregar a responsabilidade de cuidar do futuro de seus filhos com trabalhos pesados. Os anos de trabalho incessante para criar os 2 filhos roubaram sua saúde e juventude. Ela acordava cedo, vestindo suas roupas velhas e desgastadas, e se lançava na dura realidade da vida. O dia inteiro trabalhando incansavelmente, de empregos temporários em fábricas a serviços de limpeza, ela não tinha nem um minuto para si mesma. Toda noite, ela voltava para casa em silêncio, esperando ouvir algumas palavras de conforto dos filhos. Mas o que ela recebia eram apenas frieza e críticas. Sua filha mais velha, Júlia, não era mais a menina obediente de antes. Agora, crescida, cursando a faculdade, começou a olhar para a mãe com desprezo. "Você é incapaz", Júlia dizia friamente, seus olhos cheios de desprezo. "Nós sempre seremos pobres se você continuar assim." Essas palavras eram como uma faca que cortava fundo o coração de Dona Ana, mas ela nunca revidava. "Eu estou fazendo o melhor que posso", ela sussurrava, sua voz trêmula, mas calma. Júlia apenas balançava a cabeça. "Você pode estar fazendo o seu melhor, mas isso não é suficiente." Seu filho mais novo, Lucas, estava cada vez mais distante. Ele quase não falava com a mãe, e seus olhos se tornavam frios toda vez que a via vestindo suas roupas velhas e gastas ao voltar do trabalho. "Minha mãe é uma vergonha", ele pensava, mas nunca teve coragem de dizer isso em voz alta. Ele escondia a mãe sempre que ia para a escola, envergonhado pela pobreza de sua família. Dona Ana entendia a frustração dos filhos, mas isso não diminuía a dor em seu coração. Ela sentia que havia feito de tudo, sacrificando-se inteiramente, mas o que recebia em troca era o desprezo de seus filhos queridos. À noite, deitada na velha cama, lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto, mas ela nunca chorava na frente dos filhos. Ela queria ser forte, queria que eles vissem que, apesar da pobreza, ela nunca desistiria. Uma tarde, depois de um dia exaustivo de trabalho, Dona Ana voltou para casa com o corpo exausto. Ao abrir a porta da pequena casa, ouviu Júlia falando alto na sala de estar. "Mãe é apenas uma mulher velha e inútil", Júlia dizia com raiva a Lucas. "Ela nunca nos dará uma vida melhor, nunca." Dona Ana ficou paralisada na porta, as palavras de sua filha caindo sobre ela como um raio em um dia claro. Seu coração parecia se partir em 1000 pedaços. Ela nunca imaginou que seus próprios filhos pensariam assim sobre ela. Anos de sacrifício, noites sem dormir, tudo para ouvir essas palavras cruéis. Seus olhos ficaram vermelhos, mas ela mordeu o lábio para não chorar. "Eu não posso chorar", disse a si mesma. "Eu preciso ser forte pelos meus filhos." Ela entrou em silêncio, e Júlia e Lucas olharam para ela friamente, sem dizer mais nada. Dona Ana sentou-se na cadeira, suas mãos tremendo, o coração pesado. Ela não culpava os filhos, mas sentia-se uma fracassada. "Talvez eu não tenha feito o suficiente", ela pensou. Mas independentemente de tudo, o amor que sentia por eles era incondicional, e ela acreditava que um dia eles entenderiam. Uma semana após aquela conversa dolorosa que Dona Ana ouviu de seus filhos, sua vida continuou como de costume, mas seu coração não podia parar de pensar nas palavras deles. Ela ainda trabalhava arduamente, ainda se esforçava para sorrir para os filhos ao chegar em casa, mas no fundo, sentia que havia perdido parte de sua força e confiança. Ela não culpava os filhos, mas a sensação de ser desprezada por aqueles que mais amava a deixava em constante dor. Na manhã de uma segunda-feira, o céu estava claro, mas o coração de Dona Ana estava cheio de nuvens. Ela recebeu um telefonema do hospital. Eles a informaram que o trabalho de limpeza que ela fazia tinha que ser suspenso devido a um grande incidente. O dono da empresa para a qual ela trabalhava havia falecido em um acidente inesperado. Dona Ana ficou atordoada, não apenas pela perda do emprego, mas também pela surpresa do acontecimento. "Como vou sustentar meus filhos agora?" ela se perguntou, suas mãos tremendo de medo. Enquanto ela tentava se acalmar, outro evento inesperado aconteceu. Uma carta do advogado do falecido dono da empresa chegou à sua casa. Acontece que durante os dias em que trabalhou com o patrão, Dona Ana sempre o ajudou em silêncio, não apenas no trabalho,
mas também emocionalmente. O patrão conhecia bem as dificuldades que ela enfrentava, e antes de falecer, ele havia feito um testamento deixando-lhe uma quantia significativa de dinheiro, junto com uma mensagem comovente. Ana, sempre apreciei sua força e bondade. Você me mostrou que, seja pobre ou rico, a bondade é o mais importante. Este dinheiro não pode compensar o que você sacrificou, mas espero que ajude você e seus filhos a terem uma vida melhor. Dona Ana ficou emocionada ao ler as palavras na carta, e as lágrimas começaram a escorrer dos seus olhos. Como pode um estranho me valorizar tanto, enquanto meus próprios filhos me desprezam? Ela se perguntou com o coração cheio de emoção. Com a carta nas mãos, Dona Ana olhou silenciosamente para seus dois filhos. Eles ainda não sabiam de nada sobre essa herança, ainda viviam em meio à indiferença e frieza. Ela não sabia como contar a eles sobre o testamento, sobre esse presente inesperado. Ela não queria usar o dinheiro para mudar a maneira como eles a viam, mas sabia que essa poderia ser a oportunidade para melhorar a vida de sua família, tanto materialmente quanto emocionalmente. Naquela noite, Dona Ana decidiu contar aos filhos sobre o ocorrido, sobre o presente que ela nunca havia esperado. Ela sabia que essa conversa mudaria muitas coisas, mas ainda não tinha certeza se eles entenderiam o coração dela. Naquela noite, a pequena casa de Dona Ana estava mergulhada em um silêncio pesado. Ela se sentou de frente para seus dois filhos, seu coração carregado de emoções. A luz amarelada da lâmpada refletia nas rugas de seu rosto, mostrando os anos de dificuldade que ela havia suportado. Júlia e Lucas ficaram em silêncio. Seus rostos não mais exibiam o desprezo de antes, mas sim uma mistura de confusão e hesitação. Mãe tem algo para dizer a vocês, Dona Ana começou, sua voz calma, mas um pouco trêmula. Eu recebi um presente, algo que nunca esperei. Ela tirou a carta de dentro do bolso e a colocou delicadamente sobre a mesa. Este é o testamento do Sr. Roberto, meu antigo patrão. Júlia e Lucas olharam para ela sem entender, confusos sobre o que estava acontecendo. Dona Ana continuou, seus olhos cheios de lágrimas, mas ela manteve a compostura. Ele me deixou uma grande quantia de dinheiro, como um agradecimento por eu tê-lo ajudado nos momentos em que ele mais precisava. O quê? Júlia exclamou, surpresa. Ele deixou sua herança para você? Mas por quê? Dona Ana sorriu suavemente, um sorriso que não escondia o cansaço. Roberto sabia das dificuldades que passávamos. Durante os dias em que trabalhei para ele, compartilhei nossa história e ele viu como eu sempre me esforcei, não apenas para trabalhar, mas para ser gentil com os outros. Lucas olhou para a mãe, seus olhos brilhando com sentimentos que ele nunca havia reconhecido antes. Mãe, você fez tudo por nós, ele disse, sua voz embargada. Eu não entendia isso. Júlia permaneceu em silêncio, seus olhos fixos no chão. Todas as palavras duras que ela havia dito à mãe, de repente se tornaram um fardo pesado em seus ombros. Ela se lembrou de todas as vezes em que criticou a mãe, de todas as vezes em que reclamou por ela não poder lhes dar uma vida melhor. Eu estava errada, Júlia sussurrou, as lágrimas começando a rolar pelo seu rosto. Mãe fez tudo por nós e eu a tratei mal. Dona Ana sorriu gentilmente, seus olhos ainda cheios de lágrimas, mas seu coração agora mais leve do que nunca. Eu nunca culpei vocês. Eu sei que vocês são jovens e ainda não entendem as dificuldades da vida. Só quero que saibam que o meu amor por vocês é incondicional, independentemente do que aconteça. Os três se abraçaram, lágrimas escorrendo por seus rostos. Foi a primeira vez em muitos anos que a família sentiu o verdadeiro calor do amor, da união e da compreensão. Os mal-entendidos e a distância começaram a desaparecer, sendo substituídos pela compreensão e pelo arrependimento sincero. Depois daquele incidente, a vida deles mudou. Júlia e Lucas começaram a valorizar mais a mãe, não apenas por causa do dinheiro que ela recebeu, mas porque finalmente compreenderam os sacrifícios silenciosos que ela havia feito. Dona Ana, embora não tivesse mais que se preocupar com o dinheiro, continuou a viver uma vida simples. Ela destinou a maior parte da herança para garantir um futuro melhor para os filhos, mas o que ela mais desejava era manter o amor e a compreensão entre os três. A história de Dona Ana é um testemunho de paciência e amor incondicional. Ela não precisava de riqueza material para provar seu valor, pois para ela o amor familiar e a compreensão eram mais valiosos do que qualquer outra coisa. Obrigado por assistir.
Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!